As mudanças ministeriais causaram particular expectativa na comunidade acadêmica. Diferentes boatos sugeriam o fim do Ministério da Ciência e Tecnologia e sua incorporação ao Ministério da Indústria e Comércio. Ao que tudo indica, no entanto, a ameaça não vai se concretizar. De concreto mesmo, o que tivemos foi uma semana com intensa mobilização de pesquisadores e cientistas a favor da indicação de Luciano Coutinho, o atual secretário-geral do MCT, para ministro da Ciência e Tecnologia. Telegramas e mais telegramas de apoio ao Coutinho chegaram ao Planalto. Os cientistas se preparam para analisar o DNA das células do sangue deste homem para ver se ele tem genes defeituosos. Os bioquímicos chamam a molécula de DNA de código genético da vida. Se houver uma falha nesse complexo código, isto pode ocasionar uma desordem hereditária como diabetes ou distrofia muscular. A análise genética é uma tecnologia bioquímica nova, segundo o Dr. Robert Ledley. Os cientistas sintetizaram sondas genéticas que podem detectar genes anormais que representam doenças genéticas ou propensões para os problemas que são de origem genética. A análise genética feita manualmente pode levar mais de uma semana, mas o Dr. Ledley criou um processo químico robótico computadorizado que leva apenas um dia. Ele pode pesquisar 8 sequências genéticas diferentes simultaneamente. O DNA do paciente é espalhado numa gelatina numa chapa plástica. Suas moléculas são depois separadas eletricamente e o material é secado num forno de micro-ondas. Depois é combinado quimicamente com sondas de genes marcados por radioatividade. Se o DNA do paciente contiver um gene marcado, uma sonda adere ao DNA. O material é depois varrido eletronicamente para encontrar qualquer radioatividade. Se esta for encontrada, isto significa que um gene defeituoso está presente. O Dr. Ledley acredita que o analisador automático de genes em breve vai ser encontrado comumente nos consultórios médicos. Eu acho que a terapia genética será tão importante, se não for mais importante, que a terapia de antibióticos, que obviamente impediu milhões de mortes causadas pelas doenças bacterianas. Bioquímicos soviéticos conseguiram obter insulina em pó para ser consumida por via oral pelos diabéticos. De acordo com os pesquisadores do Instituto Vishnevsky de Moscou, as experiências feitas com cobaias demonstraram que a insulina em pó começa a produzir efeitos 3 horas depois de ser ingerida e que age no organismo durante quase 24 horas. A duração do efeito da insulina em pó é semelhante à insulina injetável. Mas além da vantagem óbvia em relação à injeção, a insulina em pó pode ficar até 4 anos conservada num refrigerador comum. O diabético geralmente usa uma injeção de insulina por dia. Se a insulina em pó for efetivamente aplicada em seres humanos, o diabético vai ficar livre das terríveis picadas diárias. Não é a primeira vez e certamente não será a última. Nós já trouxemos aqui pessoas de outros países para colocar como é que se desenvolve a ciência nesses lugares. Hoje, Cuba. Está aqui o professor Pedro Pruna do nosso lado. Professor, qual é a forma de organização da ciência em Cuba? La ciencia en Cuba realmente estaba muy poco desarrollada antes del triunfo de la revolución en 1959. Ya desde 1960 se estableció que como uno de los principios del desarrollo del país, en la necesidad de desarrollar la ciencia también. Y en 1962 se creó la Academia de Ciencias de Cuba, que es actualmente el organismo rector de las investigaciones en todo el país. A partir de este momento se empezó a crear toda una serie de institutos de investigación que se dedicaron muchos de ellos al estudio de los recursos naturales del país, se empezó a desarrollar la medicina y se empezaron a desarrollar otras áreas. Y en esencia en estos momentos hay unos 150 institutos de investigación
que pertenecen a la Academia de Ciencias, a las universidades, a diferentes ministerios. Allí trabajan unos 40.000 personas, de los cuales unos 14.000 son investigadores, y se dedica a esta actividad de investigación científica aproximadamente el 1% del Producto Nacional Bruto del país. Como se estabelecem as prioridades para a definição de verbas para pesquisa? Ou seja, cientista que precisa de mais verba para essa pesquisa, ele participa dessa decisão. Qual é o centro de decisão para isso? Sí, las prioridades en la investigación se determinan por los grandes objetivos que se deciden cada 5 años por las diferentes instancias de gobierno del país. Los investigadores participan en la elaboración de estos grandes objetivos y posteriormente formulan, un poco que traducen, por así decir, estos objetivos generales de desarrollo del país, los traducen al lenguaje de la ciencia, es decir, cómo interpretar en términos científicos estos grandes objetivos de desarrollo de la industria, de la agricultura, de la medicina en el país. Esto se ajusta anualmente, es decir, si hay alguna necesidad de ajustar estos planes que formularon los científicos de acuerdo con estos objetivos generales, pues esto se hace anualmente, es decir, se asignan fondos adicionales o se trata de completar más el personal, digamos, para una determinada investigación o adquisición de equipos. Pero en términos generales es así, hay unos objetivos generales que se fijan por el país. Fuera de esto, también hay la posibilidad en algunos institutos o en varios institutos de investigación de decidir rápidamente la necesidad de realizar determinadas investigaciones. Y los ministerios, universidades tienen determinados fondos para hacer frente a estas necesidades. Atualmente, quais são as maiores prioridades? Cuba, por exemplo, tem também um desenvolvimento de uma tecnologia própria na área de computadores. Ela fez isso como? Chupando do exterior, com uma certa reserva de mercado ou com uma relação maior com os países socialistas? Sí, Cuba es miembro del Consejo de Ayuda Mutua Económica, el Comecon, y como tal participa conjuntamente con otros países en el desarrollo de la computación. Por ejemplo, Cuba desarrolla displays de computadoras, también desarrolla teclado de computadoras. Y en esto se complementa con otros países socialistas y se desarrolla un tipo de computadora en conjunto por los países socialistas. Aparte de eso, Cuba también tiene su pequeña industria de fabricación de computadoras que ya funciona hace cerca de 20 años y fabricamos nosotros nuestras mini computadoras y otros medios también de computación de acuerdo con una tecnología propia. También se desarrolla software, es decir, que hay un desarrollo nacional que contribuye también a esta colaboración entre los países socialistas. E quanto às prioridades da pesquisa em geral? Hay un conjunto de 21 programas de investigación que cubren los aspectos principales necesarios del desarrollo investigativo en el país en las diferentes ramas, es decir, en la agricultura, en la medicina, etc. En estos momentos se están haciendo grandes inversiones en el desarrollo de la biotecnología, en el desarrollo también de la electrónica, es decir, de las bases fundamentales de la electrónica, y esa es la prioridad en el momento actual, pero no se descuidan aquellas áreas que son, si se quiere, un poco más tradicionales de investigación agrícola y de cierta investigación industrial que siguen recibiendo la atención del Estado. E qual é o campo de intercâmbio de Cuba? É só com os países socialistas? Como é que ela vê o intercâmbio com os outros cientistas do mundo inteiro? Se sostiene intercambio con todos los países, ¿sí? Se trata de estar al tanto de los avances en diferentes países. Desde luego hay un intercambio muy grande con los países socialistas, pero nosotros aspiramos a que también el intercambio se incremente con los países, nuestros hermanos países latinoamericanos, y que se creen condiciones para una colaboración más estrecha entre ellos en el campo de la investigación científica y tecnológica. Quais são as possibilidades de um intercâmbio maior com o Brasil?
Pienso que Cuba y Brasil tienen toda una serie de cosas comunes que pudiera establecerse una colaboración en cuanto a investigación, es decir, hay intereses comunes en desarrollar, digamos, la biotecnología. Este pudiera ser, habiendo este interés por ambas partes, pudiera ser un campo interesante. También pudiera haber otros campos, si se quiere, más tradicionales, pero evidentemente hay un paralelismo, si se quiere, en toda una serie de ramas de la investigación que pudiera ser interesante un intercambio de ideas para precisar en qué área sería más conveniente colaborar. Esto desde luego depende de las instancias cubanas, la Academia de Ciencias de Cuba y otras instancias del gobierno y las correspondientes instancias brasileñas. O Ciências 6h30 em Porto Alegre é na terça. O professor Osório Fonseca, do Ministério da Ciência e Tecnologia, coordena o debate sobre água, energia e impacto ambiental. Vai ser no auditório da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No Rio, também na terça-feira, o Ciência 6h30 traz o Dr. Pedro Gabriel Delgado, da colônia Juliano Moreira, num debate sobre o movimento antimanicomial no Brasil. Vai ser no auditório Murilo Miranda. Uma boa dica para quarta-feira é visitar o espaço Ciência Viva no Rio de Janeiro. E nesta semana, o tema é Desdobrando o Papel. O Museu Vivo também está aberto ao público todas as quartas-feiras a partir das 14h. Só que o museu está enfrentando sérias dificuldades e aceita doações. Se você quiser ajudar ao Museu Vivo, basta enviar qualquer quantia para a conta do Banco Itaú, agência 272, número 31307. Repetindo, conta do Banco Itaú, agência 272, número 31307. O Colégio Afonso Celso, no bairro de Campo Grande, no Rio de Janeiro, desenvolve um projeto elaborado com a Universidade de São Paulo que aproveita a sucata doméstica como material para estudar ciência. O próprio aluno traz de casa artigos velhos que vão ter uma aplicação especial no Centro Interdisciplinar de Ciências, conhecido como SIC. Aqui o espaço é pequeno, mas criatividade não falta. Lâmpadas queimadas, palitos, fios, rolhas, tudo pode ser aproveitado. O projeto demonstra que ciências como matemática, física, química e biologia podem ser ensinadas de maneira prática e com pouco dinheiro. Com uma tábua de madeira, alguns pregos e elástico, as crianças aprendem noções fundamentais de matemática. Professora Zera, o que é isso? Isso aqui é um geoplano e serve para os alunos calcularem a área, perímetro de figuras geométricas sem precisar de fórmula. E como é que faz isso? Está com elástico aí na mão? Por exemplo, eu coloco o elástico aqui e pergunto, por exemplo, a esse aluno que tipo de figura geométrica é essa, Marcos? Quadrado. É um quadrado, certo. E como é que eu faço para calcular a área desse quadrado, sem precisar usar fórmula? Conta quantos quadradinhos tem dentro do quadrado. Certo. E como é que eu faço? Quanto é a unidade de área aí, no caso? Qual é a 4. 4 anos de área. Por exemplo, essa outra figura aqui é o quê? Retângulo. Retângulo. Qual é a área desse retângulo? 8. 8. Agora diz pra mim qual é o perímetro desse retângulo. Perímetro? 12. No SIC, alunos da 3ª a 8ª séries são estimulados a descobrir nos vidros de maionese e nas tampas plásticas uma aplicação construtiva. Bolas de gude e cola formam estruturas atômicas. Prensas para desidratar plantas são feitas com ripas de madeira e folhas de jornais. E até aparelhos de medir pressão podem ser feitos com seringas, vidros e tubinhos de plástico. André Luiz, que aparelho é esse? Isso aqui é um aparelho para você medir a pressão atmosférica. E como é que você pode demonstrar isso? É o seguinte, olha só. A pressão aqui está igual a de uma atmosfera, cerca de 760 milímetros de mercúrio, tá? Atmosfera ambiente. Isso, uma atmosfera. Quando eu puxo o êmbolo aqui da seringa, o que eu faço? Eu diminuo a pressão externa, tá? Aumentando a pressão interna. Com isso, o líquido precisa preencher o tubo. Então, o que acontece? O ar aqui dentro fica rarefeito, tá? Então, ele rarefeito, ele expande, expulsando a água. Então, o que acontece? O tubo de ensaio sobe.
Quando eu pressiono, a pressão volta ao normal, o ar não é mais rarefeito, então tudo desce. Tá? E como é que é para você aprender ciência assim? Você tendo a oportunidade de pegar nas coisas, saber a aplicação prática? Foi muito melhor que a teórica, né? A teórica você fica assim, destinado ao livro, assim, bitolado ao livro. Então você só lê e não consegue, assim, ter, por exemplo, a ideia, isso aqui, por exemplo, eu construí, tá? Com peças que eu achei lá no laboratório e tal. Aí o professor foi me explicando por que acontecia isso, por que deixou de acontecer, por que é e tal. É muito melhor que você pegar o livro, ler uma frase, decorar essa frase e tentar passar para a prova, entendeu? Isso aqui, você pega, dá o seu conceito e você passa para a prova que você aprendeu aqui, e não no livro, entendeu? O mais curioso é esta engenhoca, que simula o funcionamento do diafragma e dos pulmões. Com uma garrafa sem fundo, tubinhos de soro e bolas de soprar, a criança compreende perfeitamente como o ser humano respira. O Centro Interdisciplinar de Ciências, coordenado pelo professor Edu da Silva Cunha, cria na criança o fascínio pela ciência, que passa a ser uma gostosa brincadeira. Professor Edu, de onde surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu de um trabalho feito na USP, onde lá já existe o SIC, que é coordenado pela USP, professores da USP, e nós, os professores do colégio, fizemos uma visita no ano passado à USP para visitar o SIC de lá. Só que nós fizemos o nosso um pouco diferente, porque nós aqui trabalhamos necessariamente com o nosso aluno. Lá eles têm alunos monitores que vão desenvolver o trabalho e eles levam esse trabalho até as escolas, ou então as escolas visitam o SIC. O nosso aqui não, nossos alunos é que trabalham, todos eles trabalham, fazem os seus trabalhinhos e apresentam para os colegas. E os resultados? Quer dizer, como é que as crianças estão se adaptando a esse novo método? Olha, o fascínio é geral, tanto que nós criamos estímulos nos alunos em termos de nota, em termos, aqueles alunos melhores, que vão melhor no bimestre, que são monitores do SIC. E isso está melhorou bastante o nível dos alunos, eles estão se estimulando, estão querendo participar, e o fato deles fazerem os aparelhos, deles fazerem o material para poder apresentar para os outros colegas, está criando um desenvolvimento da ciência deles muito bom. Um fascínio pela ciência, como você já havia falado, é excelente. Você viu mesmo, quando viu os alunos trabalhando, fazendo os aparelhinhos, fazendo os equipamentos, para ele é bom, porque antes o professor que fazia esse trabalho, agora não. Agora quem faz o trabalho é o aluno. Então, ele ao fazer, ele passa a valorizar. E como é que, assim, no caso da difusão desse método, vocês têm proposta de levar isso para outras escolas? Como é que isso pode ser feito? Bom, temos sim. Agora, o nosso objetivo é que cada colégio, cada escola de município, cada colégio de estado tenha o seu próprio SIC. Então, nós criamos o nosso SIC, mandamos comunicado às escolas, oferecendo para que os professores, os alunos, venham aqui ver como ele funciona. E nós estamos aí em plena disposição para que eles possam aqui chegar e aprender conosco e montar o seu SIC nas suas escolas. O Museu Histórico Nacional completa este ano 170 anos de existência. Mantido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, o museu tem atualmente um acervo de 4 milhões de peças, mas somente 10 mil ficam expostas ao público. Entre as diversas peças de valor histórico incalculável, o Museu Nacional tem em seu acervo algumas múmias egípcias. Esta jovem de 17 anos e com quase 3 mil anos de existência foi adquirida em leilão pelo imperador Dom Pedro I. Outra peça de destaque é o famoso meteorito Bendegó, o maior encontrado no hemisfério sul, que pesa 5 toneladas. O esqueleto de uma baleia de 17 metros de comprimento também impressiona. Ela foi encontrada no final do século passado em Angra dos Reis. Uma preocupação constante é a manutenção de cada peça do museu. O couro do animal, por exemplo, é cuidadosamente preparado e montado para exposição. E o resultado é esse, um verdadeiro elefante africano com seus longos dentes de marfim. Professor, quais são as peças que são mais procuradas aqui no museu? Bem, esta peça aqui
é uma das mais procuradas. Ela desperta muita curiosidade de alunos e pessoas em geral. É um esqueleto fóssil de uma preguiça que viveu há vários milhares de anos. E realmente essa é uma das peças que, pelo tamanho e pelo aspecto da peça, desperta grande curiosidade. Como é que o serviço de manutenção? Requer um pouco de cuidado com essas peças? Claro. Algumas peças aqui, alguns ossos foram reconstituídos. Grande parte, entretanto, é original. Então, eventualmente, uma peça se deteriora e é necessário fazer a restauração. O museu tem uma seção para fazer a restauração dessas peças. Quais são as dificuldades que o museu enfrenta? O museu enfrenta a dificuldade que todas as instituições brasileiras de ciência enfrentam. O museu está integrado na universidade e, apesar de todo o esforço que a universidade tem feito, certo? Mas sempre, dada a grandiosidade do museu, esses recursos são insuficientes. Antigamente, o museu se destacava como uma instituição voltada para exposições científicas de um acervo que representa parte significativa da memória do país no campo da história natural. Hoje, a atuação é mais dinâmica. Além de cursos de pós-graduação em ciências naturais e antropológicas, o museu mantém um serviço de assistência ao estudante de todos os níveis que o visitam. A instituição interessada, pode recorrer ao serviço de assistência ao ensino ou ao serviço de museologia e, em data marcada, pode ser até por telefone, é destacado uma pessoa, um técnico, um professor, que então mostra esse aspecto da exposição. O Horto do Museu Histórico Nacional representa essa nova fase, onde trabalhos de pesquisa da anatomia vegetal são realizados por alunos de pós-graduação e estagiários. Paulo Teixeira de Souza trabalha como técnico do laboratório do Horto. Seu trabalho requer dedicação e paciência. Dentro da estufa, a primeira fase é de coleta de material. O ensacamento de flores para obtenção de frutos é uma etapa importante para a concentração de todas as sementes em sacos. Depois da coleta, elas irão para as bandejas. E daí, as sementes obtidas são colocadas para a germinação. Após um mês, começa a fase de replicagem, que consiste em recolher as plantinhas recém-germinadas em terra adequada para acompanhar o ciclo evolutivo dos canteiros experimentais. O Horto pertence, de fato, ao Museu Nacional e é uma dependência onde nós temos uma quantidade muito grande de plantas em experiência e plantas que os diversos pesquisadores que aqui trabalham, estudam, se dedicam e servem muito também para os alunos que estão desenvolvendo o curso de pós-graduação, trabalhos relativos às experiências que eles estão desenvolvendo em áreas de restinga, de mata. Então é uma área importantíssima para a nossa pesquisa. O Horto é um apoio muito grande para a parte da pesquisa de laboratório, mesmo da parte de anatomia, para a parte ecológica e também para a parte de sistemática, porque aqui tem várias espécies e que os pesquisadores que se dedicam à sistemática trabalham com elas, identificam, enfim, trabalham diretamente com essa parte de identificação de plantas. Mas a parte da pesquisa onde os cientistas mais se apaixonam é mesmo no laboratório de anatomia vegetal. Aqui é possível compreender o universo desconhecido dos vegetais, um mundo de cores vivas. Nós temos aqui um equipamento de pesquisa, um microscópio de alta qualidade e, no momento, eu estou examinando uma preparação da lâmina foliar de uma espécie de ficus. Justamente nós estamos fazendo uma pesquisa para, através da anatomia, identificar as condições ecológicas em que essa planta cresce aqui no Rio de Janeiro e arredores
e na ilha de Fernando de Noronha, em meio ao Oceano Atlântico. Professor, qual é a sensação que o senhor tem quando o senhor começa a ver no microscópio? Porque existe uma mutação da planta que nós vemos no vaso, nos canteiros, e quando nós vemos aqueles mínimos detalhes dentro do microscópio. O microscópio tem essa propriedade fantástica, ele é uma extensão do olho humano. Ele leva o olho humano a distâncias comparáveis às que o telescópio faz com as estrelas. É a mesma coisa no outro sentido. E hoje, então, na microscopia eletrônica, nós cada vez podemos ver mais do menor. O microscópio é, assim, um elemento de conhecimento, ele nos revela estruturas que a vista desarmada jamais perceberia. O Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro faz parte dos 15 centros de pesquisa a serem visitados pelos vencedores do Prêmio SACE de Ciência e Tecnologia. É isso mesmo. E o pessoal das 3 séries do 2º grau já conhece a nossa caixa postal. Agora um aviso para pesquisadores, cientistas, núcleos de produção universitária e videomaníacos ligados na ciência. Aqui mesmo, no Tome Ciência, tem um espaço sempre aberto para quem produz vídeos científicos. É o nosso canal aberto, onde seu vídeo é exibido para todo o país. E a nossa caixa postal está à disposição da sua produção de vídeos científicos. Para quem ainda não guardou, vamos lá. Caixa postal 3916, Rio de Janeiro. Mais uma vezinha. Caixa postal 3916, Rio de Janeiro. Escreva explicando o tema do seu vídeo e as principais características técnicas, como o tempo e sistema de cor do formato UMATIC. Nós aguardamos a sua carta e, é claro, o seu vídeo também.